E aí, belezinha? Isolada nas montanhas de Kunhar, Melissa treina incansavelmente. Ao longo dos anos, ela esteve desenvolvendo sua mente, seu corpo e seu ki. Ela se vira para o lado e com um movimento certeiro do braço direito, ela divide uma pedra gigante no meio. Finalmente, seu treinamento acabou. Melissa é uma monge completa. Chegou a hora de falar de uma classe polêmica que volta com tudo no D&D Next, o monge. Na terceira edição, ele ficou conhecido por ser uma classe incrível entre jogadores com foco em interpretação. Mas os jogadores focados em desenvolvimento de personagem o crucificaram como a pior classe possível em D&D. Cara, eu montei um personagem incrível pro jogo de hoje. Sério? Eu também. Vamos falar da classe dele juntos. 3, 2, 1, guerreiro! Ele era uma classe com acerto médio para o lutador, saves razoáveis e uma série de habilidades situacionais que ainda dependiam de muitos stats. Na quarta edição ele voltou como um Striker. Já falamos sobre Strikers da quarta edição em outro vídeo, então se você tiver mais curiosidade sobre o assunto, clique aqui. Na quarta edição ele era fraco como Striker porque honestamente ele não conseguia causar muito dano. Estava mais para um controller, pra ser sincero. Tá, fechou. Ele tá imobilizado. Eu passo meu turno. Velho, é só dar dano. Beleza, eu sou o Striker, pode deixar. Eu vou dar um mortal pra trás dele, shiftar 3 squares, empurrar ele, aí eu deixo ele prone de novo. Aí eu faço assim, ó, eu pego e uso meu Flurry of Blows. Tá, e quanto de dano isso vai dar? 1d4 mais 3. Ah não, pera. Eu peguei multiclasse de Rogue, dá mais um d6. Sneak Attack, né? É, que é da outra classe. Mas enfim, chegamos na quinta edição e o monge é uma classe que muita gente queria saber como ficou. E como diria Fred Krueger, vamos por partes. Primeiro, ele possui D8 como dado de vida, o que é bem razoável para um lutador corpo a corpo. Ele não pode utilizar armaduras, como todo bom monge, e pode utilizar armas simples e espadas curtas. E essa capacidade de utilizar espadas curtas é uma grande adição ao repertório do monge, acredite. Beleza, então, é o teu turno. Vai fazer o quê? Cara, eu vou atacar, né, velho? Vai atacar com esse teu bastãozinho, hein? Nada? Aqui, ó. Espada. Curta. Não, o dragão vermelho olha e... Foda. E é claro que tem um ataque desarmado. Ele inicia sendo um ataque, você pode utilizar destreza no lugar da força para acerto e dano. Inicia causando 1d4 de dano no nível 1 e vai para 1d10 no nível 20. Além disso, você pode, uma vez por turno, desde que seja o seu turno, como uma bonus action, realizar um ataque desarmado a mais. Mas isso só acontece se você usar a ação de atacar desarmado ou com uma arma de monge. Ok, funciona tipo assim, você pega a sua ação e aí ataca no cara com seu bastão, digamos. Aí você usa uma ação bônus e ganha um ataque extra desarmado, tipo um chute na cara. Fala sério, quem nunca? Ainda no primeiro nível, o monge pode somar seu modificador de sabedoria na CA se não estiver usando armadura. É um bom e velho monge de trapos. Agora, chegando no segundo nível, tudo muda. O monge recebe acesso aos Ki Points. Ele inicia sua carreira com 2 pontos de Ki e vai ganhando 1 ponto de Ki para cada nível seu, terminando sua carreira nível 20. Com 20 pontos de Ki. Isso. Você recebe esses pontos de Ki de volta depois de um descanso curto ou um descanso longo, se passar pelo menos 30 minutos meditando. Companheiros, eu já volto. O monge vai para um lugar sereno, um lugar quieto, meditar, recuperar seus poderes. Poucos conseguem fazer como ele. Mas Roxo, Pedroca, pra que ele vai usar esses pontos? Bom, você possui 3 ações básicas: Flurry of Blows, Patience Defense and Step of the Wind. Flurry of Blows, você gasta 1 ponto de Ki para ganhar um ataque bônus depois de uma ação de ataque. Lembrando que isso não acumula com seu ataque desarmado porque as duas utilizam ação bônus. Patient Defend. A defesa paciente. Não sei se essa é realmente a tradução, mas você gasta 1 ponto de Ki para ganhar uma esquiva como ação bônus. Step of the Wind, que é o passo do vento, te permite gastar 1 ponto de Ki para usar a ação de desengajar ou correr como uma ação bônus e ainda te permite pular o dobro do normal nesse turno. Tudo bem? Muitas coisas para se fazer em um turno. Durante sua carreira, o monge ainda vai ganhando muitas manobras de combate e até movimentações incríveis. Ficar invisível, deixar oponentes atordoados, não ficar mais envenenado, não ser encantado e outras coisas assim. Além de tudo isso, você ainda define qual é a sua tradição monástica, que vai te dar várias habilidades específicas para o seu monge. Way of the Open Hand concede ao monge o poder completo no ramo de combate armado e desarmado. Coisas como derrubar os seus inimigos, recuperar pontos de vida com pouco esforço e até mesmo matar o inimigo com apenas uma ação são coisas do Way of the Open Hand. Você tem uma moeda para o mendigo. Claro que eu tenho, porque eu não sou mão fechada, sou da tradição do mão aberta. Pode crer. Way of the Shadow é outra tradição, algo mais
Sombrio. Você consegue criar sombras, duplicar efeitos de magias sombrias, se esconder nas sombras e até mesmo atacar pelas sombras dos seus aliados. Way of the Four Elements é a última tradução disponível que se aproxima dos magos das terras distantes. Aqui, o monge consegue reproduzir efeitos mágicos, criar combinações elementais e até mesmo conjurar magias específicas. Monge ficou uma classe sensacional com mecânicas muito próprias. Será esse o monge imortalizado no D&D? Boa semana! E boas rolagens! Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no Facebook e nos seguir no Twitter. E se você curtiu, a gente tem tipo vários outros vídeos. Alguns. É só clicar. Tá feito. Aí... Enfim, é isso. Vê como é que foi.